Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma live, a primeira do ano de 2021. Estou bem feliz. Bom, gente, entrei uns minutinhos aqui antes de começar a live, que vai começar às 13 horas. Na verdade, vai começar daqui 3 minutos. Pra falar pra você, você que tá assistindo no YouTube, tá? Se você quiser assistir essa live ao vivo, aqui na transmissão ao vivo, a gente tá fazendo a live pelo Instagram da Parótida, né? Que é @parótida_. Aqui no Instagram da Parótida a gente tem todas as informações sobre Parótida, né? No IGTV a gente tem as lives dos profissionais, as lives das pessoas contando aí o diagnóstico com a parótida, né? Além de um monte de informação sobre a parótida, e é bem legal, como se fosse uma revistinha eletrônica de parótida, certo? Certo! Bom, você que tá assistindo aqui pelo YouTube, certo? Lembrando que essa live fica salva, tá? Aqui no canal do YouTube, aqui no YouTube, aqui no GTV da Parótida, todas as lives ficam salvas aqui e lá no meu Instagram também, tá? Eu disponibilizo todas as lives nos destaques, tá? Se vocês quiserem assistir também os meus vídeos aqui do YouTube, aqui na plataforma do Instagram, lá do YouTube, lá na plataforma do IGTV do Instagram, todos os vídeos sobre a parótida estão no meu IGTV, que o meu Instagram é Vanessa Vince, @Vanessa Vince, com 2 is no final, né? Tem todos os vídeos lá para vocês, além também das lives com os profissionais e também as lives com o pessoal contando diagnósticos nos destaques. E nas marcações lá do meu Instagram também, tem também todas as publicações que eu faço aqui no Instagram da Parótida. Ou seja, os dois Instagrams, gente, estão assim, ó, cheio de informações sobre a parótida, certo, gente? Certo? Bom, estou bem feliz com a live de hoje. Hoje, dia 13 de janeiro de 2021, a live de hoje é com a doutora Isabela, né? Doutora Isabela Souza, ela é médica, cirurgia cabeça e pescoço, e a gente vai falar hoje sobre o tumor na parótida. Lembrando, gente, que eu faço as perguntinhas muito básicas, porque são as perguntas que eu mais recebo de vocês, certo? Então, as perguntinhas que eu mais recebo é as que eu falo com a médica. Se eu tiver um tempinho a mais aí, eu consigo aí falar sobre mais coisas, mas a princípio é isso, certo? Você que tá assistindo no YouTube falava assim, Vanessa, mas por que você não avisa a gente que você vai ter a live ao vivo, né, no Instagram? Gente, eu não tenho essa configuração lá na plataforma do YouTube, né? Não tem essa configuração. Porque eu tenho inscrito. Eu tenho visualização, mas eu não tenho inscrito. Então você escreve lá no canal do YouTube, tá? Para que libere essa configuração. E você aqui da plataforma do Instagram, tá? Você que tá assistindo aqui pelo Instagram, se você quiser que eu também a live seja mais extensa, porque eu também só tenho 40 minutos de live aqui no Instagram. Se você quiser que ela seja mais extensa, tem aí também. Segue aí o Instagram da Parótida, sabe? Porque eu esses dias recebi um e-mail aí da Parótida, do Instagram da Parótida, falando que 85% das pessoas que me assistem ou que são aqui, que consomem o Instagram, não seguem o Instagram. Porque, não sei, deveria pensar nisso? Deveria, mas eu não penso, tá, gente? Mas então, por favor, segue o Instagram da Parótida, tá? Para que eu consiga liberar uma série de configurações aí que eu possa trazer mais informações e possa expandir, né, para mais pessoas, certo? E para aquela minoria que não é interessante, mas enfim, eu sou obrigada a falar, não ganha R$1, nem com os vídeos no YouTube, nem aqui com o trabalho da Parótida, é 100% para ajudar, certo? Certo! Nossa, gente, por que demorou pra falar que tá ao vivo aqui, né? Será que deu algum problema? Acho que não, né? Bom, eu acho que os recadinhos, tudo que eu tinha que dar era esse, tá? Doutora, se a senhora quiser entrar, pode ficar à vontade, certo? Oi, Cida. Beijo pra você, minha amiga linda. Beijo pra você, minha amiga. Vou esperar a doutora entrar, a doutora Isabela. Tô bem feliz com a live, gente. Lembrando que todas as redes sociais de todos os médicos que eu venho aqui trazer pro Instagram fica na descrição de todos os vídeos, tá, gente? Então, toda a descrição dos vídeos tem as plataformas, as redes do médico, enfim, certo? Para vocês, tá? Tô esperando a doutora entrar, a doutora entrou, com a graça de Jesus, amém. Gente, vamos entrando também. Beijo pra você, Cida. A doutora entrou, amém. Senhor Deus. Tava aqui esperando. Você gostou do filtro, Cida? Pois é.
Belíssimo filtro, gente. Isso aqui é tudo mentira. Olá! Eu tava aqui falando, eu namorei tanto essa live. Nossa, mas eu tô namorando desde o ano passado. Ai, gente, anos de 2021, a minha meta é a doutora Isabela Souza. Ah, adorei! Me conta aqui, você tá conseguindo me ouvir? Porque pra mim tá um pouco baixo, eu não sei se é meu fone. Não, eu tô te ouvindo perfeitamente, Tá, só que né? Então tá bom. não Eu sei. achei que era o fone aqui, que ele até agarrou todo aqui. Deixa eu ver se eu colocar os dois, eu vou conseguir te escutar melhor. Tá Aí. bom. Tá Mas muito às vezes é o escuro meu aí? mesmo. Ah, ou tá me vendo Tô direitinho? vendo a senhora belíssima, com esse bafo Ah, maravilhoso. E eu aqui com o então. filtro que eu tô linda, né? Não, nem tô com filtro aqui, né? Porque tem uns filtros que deixam a gente mais bonita. O Instagram ajuda muito nessa parte. Já falei para eles assim, ó, gente, hoje eu estou assim, não é porque eles sabem que eu odeio maquiagem, mas eu estou assim porque é filtro, ó. Vou aproveitar os filtros do Instagram. Exatamente, não. Tem uns filtros que deixam a gente maravilhosa, e isso é ótimo, porque a gente também tem essa imagem, é importante, né? A gente aprender a se ver, a se gostar. Mas a gente tem que se aceitar como a gente é também. Com as marquinhas da É, vitória, eu amei essa expressão, eu peguei pra mim. exatamente. Gente, para quem não sabe o que é a doutora, deixa eu só Sim, contextualizar, é que assim, o pessoal da parótida, eles sabem quem é a senhora, porque eu normalmente falo bastante, assim, eu não tenho o hábito de falar, né, de página, mas quando eu encontrei o seu Instagram, eu achei o Instagram, tô falando pessoalmente, tá? Eu achei o Instagram diferente, porque é uma página que traz um conteúdo científico, porém humano. Eu achei isso muito surreal. Então, todo mundo que me pergunta alguma coisa, ou então que vem de alguma forma, eu sei que as pessoas são, todo mundo é diferente, enfim, né? sim. E tem gente que é mais difícil, né? Então eu falo, olha, assiste a doutora Isabela, acho que vai te ajudar bastante coisa, né? Vai te quebrar paradigmas, não sei o quê. Então aí e todo mundo que assiste fala, nossa, Vanessa, meu Deus, graças a Deus que você falou, nossa, eu tô assim com outra visão. Ai, eu vou falar, ai meu Jesus Cristo, ainda bem. Ainda bem Ah, que você me perguntou. obrigada. Então, assim, doutora, de verdade, obrigada, sabe? Eu falei para eles até no começo da live que a senhora é mais ativa do que eu nas redes sociais, é mais blogueira do que eu, né? Que é muito bom, assim, eu acho que os profissionais da área da saúde, eu acho que tendo essa visibilidade nessa plataforma é tão bom pra gente, porque não só É, passa informação, mas humaniza, sabe? Aí a gente fica sim. ali, sabe? Nossa, isso para quem está passando algum problema de saúde, assim, é fundamental sentir esse acolhimento, né? Ah, Então, que bom. toda vez que vem médico aqui na plataforma, todo mundo fala, Vanessa, graças a Deus, que bom, nossa, que legal, não sei o quê. E eu fico assim, felicíssima, porque é um tempo que vocês disponibilizam para trazer e para acalmar as pessoas só com informação, que é só isso que a gente precisa. Ai, que Ai, gente, bom. já falei demais. Deixa, Nada, mas deixa eu assim, a dar a gente tem que volta da falar doutora mesmo. antes de começar. Porque assim, eu também acho, eu acho que informação é uma das coisas principais, né? A gente precisa informar, a gente tem que conversar, tem que falar sobre isso. Porque quando a gente não fala, quando a gente não tem essa informação, fica muito mais difícil por passar por tudo, né? Uma das coisas que Sim. ajuda muito no começo do tratamento, e isso eu aconselho, tanto quem me segue aqui no Instagram, mas meus pacientes de consultório também, é buscar informação. E aí, quanto mais a gente se informa, mais fácil é de lidar, porque previsibiliza o que vai acontecer. Pensa em criança, né? Criança, assim, quando você explica o que vai acontecer, fica mais tranquilo de lidar com a situação. Né? Então, assim, a gente também, quando a gente adoece, a gente vira um pouquinho criança, né? Que a criança interior adoece junto e a gente precisa daquele acolhimento. Por isso que é legal a gente conversar e sempre explicar. Ah, que bom, doutor. Eu também, eu acho informação fundamental. Eu sempre falo que todo esse trabalho que eu faço é porque eu não tive informação. É só por isso, né? Bom, gente, vamos começar, que senão eu fico Sim, aqui falando 5 horas com a doutora. Gente, vou lembrar vocês que essas perguntinhas são perguntinhas muito básicas que o pessoal me pergunta sempre que entra aqui na plataforma, então eu vou fazer essas perguntas muito básicas, certo? E assim, daqui a um tempo, se a senhora quiser voltar mais, olha, eu já abusando, mas se a senhora quiser voltar tamo. mais vezes para fazer mais lives, eu vou amar para a gente fazer mais perguntas aí, tá bom? Tá, joia. Doutora, uma, uma pergunta que eu não coloquei lá, mas que eu acho importante.
doutora, onde que fica a parótida? O que que é a parótida? Ah, então vamos lá. Quem que é a bendita da parótida, né? A parótida é uma glândula de saliva. A gente tem 8 maiores, né? 8 glândulas salivares maiores e umas 200, 300 pequenininhas espalhadas dentro da boca, tá? Então essas glândulas maiores, e as parótidas são as principais, elas ficam aqui, ó, na lateral, na frente da orelha, uma de cada lado. E aí a parótida, ela é uma glândula de saliva, a principal função dela é a produção de saliva, né? Mas dentro dela passa um nervinho também, já que nós estamos falando aí de anatomia, vai passar então o nervo facial, que ele é um par craniano, ele sai lá de dentro da cabeça e ele divide em 5 ramos. Todo mundo que já pesquisou alguma coisa de parótida já viu esse bendito do nervo, né? Que ele vai fazer isso aqui. E aí eu acho que todo médico faz esse gesto com a mão para poder mostrar, para explicar. Porque ele divide em 5 ramos e ele tem uma função motora. Então a parótida, ela não tem relação com o movimento do rosto, mas o nervo que passa dentro, ele tem essa responsabilidade de fazer a movimentação. Mas como ele passa dentro, alterações da parótida podem levar a alterações do nervo também. Dona, como é que eu sei que eu tenho alguma coisa na parótida? Porque muitas vezes, assim, é desapercebido, né? Ele só vai começar a dar uns sintomas quando ele tá um pouco grandinho, né? Como é que eu percebo isso, que eu tô com alguma coisa na parótida? Então, assim, na parótida você tem as doenças inflamatórias, que pode ser uma parotidite, que é muito comum, e isso aparece junto com infecções, por exemplo, de via aérea, é muito comum, época de frio, principalmente pessoas mais idosas, que aí você vai acontecer essa inflamação, então vai inchar, vai crescer, e você tem ali os tumores de parótida. Os tumores de parótida, quando a gente fala tumor, nem todo tumor é câncer. Tumor é uma bolota, um inchaço, um caroço. Uma espinha, por exemplo, é um tumor na pele. Então, esses tumores você vai perceber realmente quando você consegue palpar. Normalmente, a partir de 1 centímetro, a pessoa já consegue perceber, porque fica um carocinho aqui. E às vezes ele não aparece tão na frente, às vezes ele aparece um pouquinho mais aqui embaixo. E aí confunde, às vezes no pé da orelha aqui. Todas essas bolotinhas, esses carocinhos, que não desaparecem em 2 semanas, porque pode ser íngua também, né, gente? Então, se não desaparecer, merece ser avaliado. E aí, realmente, assim, o sintoma principal é o aparecimento do carocinho. Então, tem que, quando ele aparece, que a gente vai conseguir perceber que tem alguma coisa ali na parótida. Ele não dá um outro sintoma sistêmico, alguma coisa antes. Doutora, eu queria que a senhora explicasse o que é parotidite. Tá. Então, vamos lá. Parotidite é uma inflamação da glândula parótida. Pode ser infecciosa ou não, ou seja, pode ter relação com vírus, com bactéria, e pode ser uma parotidite autoimune, por exemplo, do próprio corpo se sabotando, né? Então, assim, a parotidite é uma inflamação. Inflamação, igual você fala assim, amigdalite, a inflamação da amígdala, é a dor de garganta. Parotidite é a inflamação da parótida. Então, quando você tem uma inflamação ali, vai inchar, vai ficar vermelho, vai doer, na maioria das vezes dói. A parotidite pode ser complicada, e aí pode ter um abscesso, ou não complicada, que ela regride sozinha, a maioria das vezes é não complicada, mas isso vai muito da imunidade da pessoa também. Tá certo. Não, que eu paro assim porque as pessoas me perguntam. Então eu falei, não, toda vez que falar uma palavra difícil, eu vou parar. Sim. O pessoal me pergunta. Tá, doutora, aí uma vez que a gente descobriu que a gente está com tumor na parótida, o que muita gente tem medo, acho que a maioria do medo, acho que é até maior do que o câncer, é a paralisia facial, certo? Uhum. E aí muita gente não opera achando que por ele ser benigno, às vezes, o tumor na parótida, não tem problema. Então, assim, a gente descobriu, existe algum tipo de remédio que pode dissolver o tumor, ou pode alguma outra coisa? Se eu tenho tumor na parótida, eu tenho como fugir da cirurgia? Olha, gostaria de responder que sim, mas não, tá? O tumor na parótida, 80% das vezes realmente é benigno, gente. Ele cresce devagarinho, a tendência dele é crescer devagar, por isso que muita gente vai largando. Mas qual que é o problema? Qual que é o perigo? O principal tipo de tumor da parótida, benigno, né, é o adenoma pleomórfico. E aí, quanto menor ele tá, primeiro, menor a cirurgia, menor o risco de sequela, mais tranquilo pós-operatório. Segundo motivo, para não fugir da cirurgia enquanto ele está pequenininho,
25% desses tumores benignos podem malignizar. Aí a história já é um pouquinho diferente, né? O tumor benigno, que é o adenoma, ele pode voltar? Pode, ele pode voltar, mas ele não dá metástase, ele volta no local por uma característica dele, que ele parece uma ameba que vai dando pezinho para tudo quanto é lado, e às vezes na hora de tirar ficou um pedacinho para trás e aí ele volta. Isso pode acontecer, tá? Mas quando ele vira câncer, ele fica completamente descontrolado. É um crescimento anárquico, que ele sai crescendo, pegando tudo, invade nervo, invade osso, pode dar metástase. E aí sim, começa a ficar um pouco mais complicado. Não significa que você vai morrer e precisa fazer seu testamento. Mas já dificulta um pouco mais as coisas. Por isso que descobriu o tumor na parótida, tem que operar, tá bom? Não tem remédio até hoje que a gente conheça que consiga resolver. Infelizmente, o tratamento é cirurgia. Opa, travou Oi? um pouquinho. Aí, voltou? Travou um pouquinho. Voltou, agora voltou. Tá, Voltou. deixa eu ver se sou eu que tô travando aqui. Deixa eu colocar no 4G de volta aqui, porque às vezes resolve. Melhorou? Melhorou. Ou ainda tá travando? Melhorou. Tá. Se eu Não, estiver tá. travando muito aqui também, eu tento mudar de lugar, porque eu tô vendo a tela toda escura. Eu não sei se pra mim, eu acho que é o meu telefone mesmo Não, que pra tá. mim tá tranquilo. Tá, não, então tá Pra bom. mim tá tranquilo. Então tá, Jó. Que coisa me avisa, a gente dá o grito aí. Mas então, assim, a parótida ela assusta por causa da paralisia facial. E aí vamos falar então um pouquinho, né, da paralisia facial. Você teve, Vanessa? Não, por Não? incrível que pareça, eu não tive. Olha que o meu tava de 5 centímetros e profundo. Tava polo profundo? Tava. Aí não, mas não Nossa, tive, não. que bom. Eu tive tudo, menos a paralisia. Graças a Deus. Ótimo. Amém. Então tá. Então, já que você falou de polo profundo, vamos explicar isso também. A glândula parótida, o que a gente divide de polo superficial para profundo é em relação ao nervo. A maioria está para cima do nervo, então é polo superficial. Pouquinho deles, uns 20%, vão estar abaixo, que vai ser abaixo do nervo facial. E aí você pensa assim, na hora de operar, o que o médico vai fazer? Faz um corte aqui na frente da orelha, a cirurgia tradicional faz um corte que vem daqui até aqui embaixo, e aí o médico vai dissecar o nervo, ou seja, ele vai achar o nervo desde a saída lá dentro da cabeça, vai achar todos os raminhos e vai tirar esse caroço para cima. Isso é a cirurgia tradicional. Quando ele está para baixo, normalmente a pessoa tem uma paralisia temporária, por quê? Porque você vai ter que cutucar o nervo por cima e por baixo. Então você cutuca ele de todos os lados. E o nervo, quando você mexe, você encosta nele, você pode levar uma paralisia temporária, que é o que pode acontecer em boa parte das pessoas. Tá? Então, essa paralisia temporária. O que é a paralisia temporária? Você pode ter perda da sensibilidade, pode ter perda do movimento, ou um enfraquecimento. Às vezes você movimenta, mas é aquele movimento mais fraquinho, mais devagar. Isso aí é uma paralisia ou uma paresia temporária. Isso volta? Volta. O que ajuda? Fisioterapia ajuda, acupuntura em algumas pessoas ajuda, microagulhamento ajuda, laser ajuda, orofacial ajuda. Então tem várias outras coisas não medicamentosas que vão ajudar muito aí voltando. E a boa e velha paciência. Tem que esperar. Quando que a paralisia ela é definitiva? Quando por algum motivo esse nervo foi machucado, ou porque ele foi cortado, e às vezes a gente corta de propósito porque o tumor está passando, o nervo passa no meio do tumor, você não pode largar o tumor para trás, você tem que cortar. Ou quando ele acontece um acidente lá e acaba tendo uma lesão de nervo, que é muito raro de acontecer, ou se mesmo o nervo ficando inteiro, ele esticou demais, porque o tumor às vezes estica muito e na hora que você tira, fica frouxo, bambo lá dentro, e aí às vezes ele pode perder um pouquinho da função. Isso pode levar a uma paralisia. Essa paralisia ela pode ficar até 1 ano, é o tempo que a gente espera para voltar. Não voltou depois de 1 ano, tende a ser uma paralisia definitiva. Alguns casos mais raros voltam depois, mas normalmente até esse tempo a gente espera. E doutora, quanto tempo que dura uma cirurgia de parótida? Varia muito do tamanho do tumor e de qual que é a técnica da cirurgia. Eu falei da tradicional, que é essa que você disseca o nervo todo, e você tem a parotidectomia não invasiva ou minimamente invasiva, que é quando você faz com a monitorização do nervo.
que é a monitorização? É um aparelho externo, fica um médico neurofisiologista na sala junto, ele finca, você já está dormindo nessa hora, então fica tranquilo que as agulhadas você não sente não, você sente a agulhada da veia da anestesia. Ah, me perguntaram também se é com anestesia geral. Sim, é com anestesia geral e sim, precisa de ser entubado, porque ela é muito profunda para você ficar acordado. Então, coloca umas agulhinhas aqui que vai monitorar todos os ramos do nervo. E aí, uma vez que o nervo está vigiado, você não precisa ir lá na entrada do nervo e dissecar ele inteiro. A gente consegue fazer isso num pedacinho menor com maior segurança. Por que não faz isso para todo mundo? Porque, infelizmente, a gente não tem isso no SUS, por exemplo, não tem a monitorização, e os convênios não são todos os convênios que liberam a monitorização do nervo. Então, existem essas duas técnicas principais, e aí, nessa segunda técnica, ela é muito mais rápida, demora aí uns 40 minutos a 1 hora. A outra cirurgia, uma média de 2 horas, mas ela pode demorar muito mais, dependendo da complexidade da cirurgia. Né? Então, assim, eu falo que eu nunca tive nenhuma lesão de nervo em cirurgia de parótida, mas é porque eu morro de medo. Eu tenho um respeito gigantesco por esse nervo, então eu vou devagarinho, assim, eu já aviso, ó, vai demorar umas 3 horas, porque aí não demora isso tudo não. Mas assim, eu já aviso para a família para não ficar apavorado, porque todo mundo fica nervoso lá fora, né? Esperando para ter notícia. Porque eu prefiro bem devagar, bem devagarinho, bem com calma. Quando tem a monitorização, não. Com a monitorização você fica mais tranquilo, né? Porque tem ali alguém vigiando o nervo para você. E doutora, fora a paralisia facial, tem alguma outra sequela aí temporária que pode ocorrer depois da cirurgia da parótida? Tem, você tem algumas outras que podem acontecer, mas acho que a segunda mais famosa é o seroma, né? O seroma que é o acúmulo de líquido no local. E isso acontece com quase todo mundo. Eu acho que assim, uns 60% das pessoas têm seroma. Uns mais, outros menos. Por quê? Ela é uma glândula de saliva. Então ela vai continuar produzindo saliva ali no local, né? Segundo motivo, ficou um buraco. O corpo entende que ele tem que encher aquele buraco com alguma coisa. Ele enche com o que? Enche com líquido. E aí, você tem várias técnicas, né? Pode ficar funcionando, pode injetar algumas substâncias, tem remédio que você pode tomar também para poder ajudar. Cada caso é um caso. Mas o que eu gosto mais é quando você faz um curativo apertado, ocupando aquele espaço, porque você ajuda a pele a colabar lá atrás. E aí, quando você junta, ele não tem espaço para encher e aos poucos isso vai diminuindo. Pode demorar alguns dias, algumas semanas, tem gente que dura alguns meses, isso varia muito de pessoa para pessoa. Deixa eu fazer uma dúvida que eu sempre tenho. Esse acúmulo de líquido, ele é só líquido ou ele pode ser saliva também? Porque como ela é uma glândula salivar, e coincidência ou não, enche aquela aguinha. Toda vez que eu comia, antes de eu comer, a hora que eu ia comer, aí inchava. Sim. E aí depois vazava, né? Porque exato. Eu abri a tal da fístula ali, né? Você tem sim, então, saliva. Tem saliva com água? Com líquido? Você tem as duas coisas. Você pode ter o seroma. Então, assim, quando é aquele serominha que é pequenininho e que vai desaparecer aí em umas 3 semanas, 2, 3 semanas, é só seroma. Não tem saliva no meio, tá? Porque o buraco estava grande e é o corpo enchendo. Quando é esses mais demorados, normalmente você tem algum pedacinho ali de... vamos explicar assim, micro pedacinho do ducto que não foi ligado ou que por algum motivo ele conseguiu achar um caminho acessório, às vezes acontece, o corpo ele acha caminhos extras para as coisas e aí começa a jogar saliva. E aí, isso é uma das coisas que a gente orienta também. Quando que a gente saliva mais? Você saliva com doce e com azedo, principalmente. É claro que assim, você tá com fome, falou de comida, você já enche a boca, né? Mas assim, coisas que salivam muito, que é coisa muito azeda e muito doce, tem que tentar evitar quando tá tendo muito seroma, porque aí você estimula a salivação. E aí, se você estimula a salivação, você vai ter vai encher mais rápido aquele buraco mesmo. E aí vai ficar com mais coisa. Vou fazer uma outra pergunta que não tinha nada a ver também, mas eu vou aproveitar o gancho que a senhora falou do azedo e do doce. Depois que a gente opera,
assim, não é todo mundo, mas a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que falam comigo, a gente fica com uma aversão. Eu mesmo não consigo mais comer ácido cítrico, eu não consigo. Também por conta da síndrome de Frey, Aham. mas antes da síndrome eu também tinha muita aversão a isso e a maioria das pessoas também tem. Por que isso acontece, doutora? Então, vamos primeiro falar o que é a síndrome de Frey, né? A É. síndrome de Frey, ela é o seguinte, você tem além do nervo facial, você tem um outro nervo que passa ali, e ele é do sistema chama parasimpático, que é aquele fuga-luta, sabe? Você fica com medo, ou o que você vai fazer, o que vai acontecer. Então, você tem ali um rearranjo esquisito, aberrante, anormal desses micro nervinhos que estão por ali. E aí, essa formação anormal desse nervo vai fazer com que você tenha uma sudorese no local. Então, você vai suar igual uma cachoeira, né, na frente da orelha, tá? E aí, essa síndrome de Frey, então, ela pode acontecer também em quem faz a cirurgia de parótida, porque você mexe ali, e aí quando essa reconexão do nervo ela não é tão certinha, isso pode acontecer, tá? Ela tem relação um pouquinho, assim, com a alimentação, por causa da estimulação mesmo da parótida. Mas a aversão a alguns tipos de alimento, ela pode ser também, não tanto da cirurgia, mas mais assim, você ficou de forma inconsciente, você ligou aquilo. Toda vez que você comia uma coisa azeda, aquele negócio enchia e te dava um mal-estar. E aí você começa a criar essas aversões. Então, assim, não tem uma conexão, um nervinho, alguma coisa que vai ir direto. É uma coisa um pouco mais profunda, com um fundo mais emocional também. Não sabia, né? Porque toda vez que eu comia, na verdade, eu sempre gostei de salada, então eu sempre, enfim, me entupia de tempero. Mas depois eu comecei, e foi gradativo. Eu comecei a tirar o vinagre, aí porque eu via que me esquentava muito e jorrava água bastante. Aí eu comecei a tirar e hoje em dia eu só como salada sem nada, só com sal. E olhe lá ainda, que eu também é bem. E aí Enfim, depois você começa a pode ser prestar que atenção. Se são eu coisas vou que começar a você ia prestar atenção. tirando antes, e aí isso foi te dando essa aversão, e aí hoje você evita de comer, porque assim, você pensa, eu ia, por exemplo, eu ia andar de bicicleta, toda vez que eu andava de bicicleta eu caía, aí eu parei de andar de bicicleta, Uhum, entendeu? Então uhum, assim, você vai criando essas novas conexões no seu cérebro, porque o cérebro ele tenta achar caminhos rápidos para as coisas. Então, se você uhum. criou na sua cabeça um hábito de que toda vez você comia uma coisa ácida, você só enchia e você tinha aquele incômodo, ele vai, toda vez que vê uma coisa ácida, fala, opa, peraí, vai inchar de novo, Vanessa, não come não. Então, assim, a gente cria isso, então a gente tem que, às vezes, ressignificar algumas coisas também. Eu vou prestar atenção, que eu forçava, viu? Porque eu sempre gostei, né? Enfim, mas mesmo assim é muito incômodo para mim, muito mesmo. Tanto fazer aquele vidinho da síndrome de Frey, eu comi uma salada. E nossa, foi na hora. Falei, gente do céu, é por isso que eu evito. Eu evito E aí, assim, justamente às para vezes só não. de você prestar atenção nisso, de ter caído a ficha, que tem hora que você ouve uma frase, olha, era isso, eu não tinha prestado atenção. Só de você É, prestar atenção, de você trazer para o consciente, isso já faz diferença. Tá? Então, assim, só de você já começar a prestar atenção nisso, e aí por isso que é importante a gente aprender a ouvir o próprio corpo, para poder ir pegando esses ganchos, esses insights que vão aparecendo. doutora, quando a gente. Aí, tudo bem, a gente operou, quanto tempo que demora, assim, para a gente voltar à vida normal, vamos dizer assim, Tá. Então, assim, depois da cirurgia? normalmente, pra você voltar a fazer. Bom, você fez a cirurgia, não teve complicação nenhuma, não teve seroma, não teve Uhum, freio, não teve nada. 15 dias para você uhum, voltar a fazer suas atividades, tá bom? Não é um pós-operatório que você tem que ficar deitada na cama esperando todo mundo levar seu café da manhã. Você pode fazer suas atividades diárias. O que que eu normalmente aconselho de Aí, evitar? doutora, deixa assim levar. Não, deixa levar, deixa cuidar. Mas você não precisa ficar deitada lá igual a Mona Lisa. Você pode fazer suas coisas se você quiser. Porque eu acho que se eu tivesse que ficar 15 dias deitada, você podia me internar, que eu ia sair louca dali. Não tem É, condição de fazer isso. Mas vamos lá. O que você tem que realmente evitar? Você tem que evitar sol, exposição ao sol.
Por quê? Por dois motivos. Porque o sol esquenta e o calor, ele estimula a produção ali de líquido, de saliva, vai fazer seroma, pode suar. E aí você pode infeccionar o local, tem outras complicações por questões estéticas, porque a cicatriz ela puxa mais o sol, então você vai ficar com uma cicatriz mais escura, não necessariamente uma cicatriz mais larga, mas mais escura, esteticamente, principalmente quem é moreno, isso grita mais, né? Porque a cicatriz ela fica bem preta. Então evitar sol, sempre que for sair no sol, depois de uns 15 dias usar protetor solar. E evitar calor forte, calor de fogão, calor de ferro, calor de... Tudo que for muito quente, que for na região assim do rosto, tem que evitar, tá? Porque isso também vai estimular aquilo ali. Fora isso, umas atividades normais assim do dia a dia, subir escada pode, fazer alguma coisa tranquila pode. Agora, carregar peso acima de 15 quilos, fazer exercício físico, tem que esperar pelo menos uns 15 dias. Exercício físico pesado e hidroginástica 1 mês. Por quê? Porque a hidroginástica é na água. Então, tudo que você faz na água, você tem que estar com a cicatriz já perfeita. Se você teve complicação, seja um seroma, seja uma fístula, aí você tem que esperar mais tempo, né? Aí vai de acordo com o tempo do seu corpo. Mas, normalmente, 15 dias você já volta a fazer coisas mais tranquilas. 1 mês você está liberado para poder fazer as coisas mais pesadas. Namorar pode, tá, gente? Mas espera aí uns 15 dias também e pega leve. Por favor, pega leve no começo, depois você vai voltando. Mas aí conversa com o parceiro, com a parceira, vai mais devagarinho ali, a pessoa vai entender. Se não entender também, você manda ele procurar alguém para conversar. Gostei, é isso aí. Ah, não, gente, a gente tem que, né? Tem que valorizar. Tem que ser... Exatamente, exatamente. Eu pergunto isso, doutora, porque muita gente, assim, o pessoal, eles abusam muito, né? Assim, com 2, 3 dias, tem gente lá no grupo que fala, ai, fui beber bebida alcoólica, aí fui pra uma festa, não sei do que, fiz, enfim. Aí acaba dando complicação no pós-operatório, aí me chama, Vanessa, o que tá acontecendo isso? Gente, tem que ficar quieto, não tem que fazer, né? Tem que dar uma... É por isso que eu sempre falo, é por isso que eu falei, eu sempre pergunto da pós, porque a galera quer mais rápido pro seu, o pessoal não tem paciência, né? Paciência Sim. É muito difícil ter. Eu tenho uma paciente que, eu sou de BH, né, que é a capital de Minas, e aí ela não era daqui, ela era do interior, veio para operar, e na época teve um show, agora eu esqueci, algum cantor sertanejo, acho que é Eduardo Costa, não lembro. E ela tava com dreno, porque o dela foi um tumor muito grande, não lembro o tamanho certinho, mas acho que tinha mais de 5 centímetros, e aí eu deixo com dreno, mando para casa com dreno, fica uns dias com dreno, e ela foi no show, assim, com 2 dias de pós-operatório com dreno pendurado. E assim, eu tenho o telefone da maioria dos meus pacientes, e eu peguei a foto dela no WhatsApp, assim, tinha a foto dela no show. Eu olhei, eu não aguentei, eu mandei uma mensagem, falei, você foi no show ontem? Aí ela mandou foto dela com o dreno pendurado no meio do show. Eu falei, tá bom, toma cuidado, só fazer isso, pelo amor de Deus. Acontece. Meu Deus do céu. E ela não teve nada. Mas foi pois é, né? Tem gente que tem tudo e tem gente que não tem nada, né? Vai entender, né? O organismo, o ser humano. Gente, mas e com dreno no show Foi. Gente, aquilo é nojento. Mas aí assim, ela tava aproveitando que tava aqui. Meu Deus do céu, é muito... Nossa Senhora, eu espero que ela não foi pra paquerar no show. Porque se ela foi, imagina. Menina, é tanta história que a gente escuta. Acho que dava para fazer um livro das histórias. Dava, não dá? Nossa Senhora, Deus me livre. Gente, ela é corajosa, hein? Olha, muita coragem. Meu Deus do céu, credo. Enfim. Bom, o que mais que eu ia perguntar? Outra coisa, doutora. Uma coisa que muito fazem, eu nunca passei pomada de cicatrização. Mas tem gente que no segundo dia de cirurgia, tá sem orientação médica, só por boca a boca, ela taca 3 quilos de pomada para a cirurgia ficar bonita. Para melhorar. 2 dias de... Isso pode, doutora? Não pode, tá, gente? Você tem que esperar 15 dias. Por quê? Porque você tem a fase da cicatrização, você tem 3 principais fases de cicatrização. E essa primeira fase, quando você usa essas pomadas, você atrasa essa primeira formação da cicatrização. Em vez de ajudar, você atrapalha. Em vez da cicatriz ficar mais fina, ela pode ficar mais larga, porque você está
atrasando, você está lentificando um processo. A partir de 15 dias, você já entra na segunda fase da cicatrização. E aí, quando a pessoa tiver uma tendência queloide, a cicatriz hipertrófica, não forma na primeira fase, ela vai formar nessa segunda fase. E é nessa segunda fase que você usa a pomada. Então, se você for usar a pomada, é a partir de 15 dias. Quem não quer usar pomada, pode usar o quê? Pode usar um hidratante. Tudo que hidrata a pele, e aí até esses óleos, mas conta que você acha em farmácia, funcionam muito bem, tá? Hidratante normal, aquele Nivea de latinha funciona muito bem, aquele óleo de rosa mosqueta funciona muito bem, pomadas cicatrizantes funcionam também, mas o principal é você manter a pele hidratada. Tem uns adesivos também que parecem um durex, é uma fitinha de silicone, que hoje isso é melhor até do que as pomadas. E aí, se alguém quiser usar, em vez de usar a pomada, vai lá na farmácia e pede uma fita de silicone, que ela é melhor do que a pomada. Hoje ela é muito mais indicada em cicatrizes até de cirurgia plástica, a gente usa muito mais ela do que essas pomadinhas cicatrizantes, mas o principal é manter a pele hidratada e usar o protetor solar. E se a pessoa tá com seroma, doutora, pode entupir lá de pomada também? Depois, ela tá com seroma. Só que assim, já tem 15 dias. Só que, como tem 15 dias, ela acha que já ela vai pode passar pôr a pomada. Pode? Se não está comunicando, se não tem furo, pode usar. Não vai fazer um efeito tão bom, porque se a pele está distendida, não vai resolver tanta coisa. Mas assim, se não tem nenhum furo, não tem nenhuma comunicação, não vai fazer mal, tá bom? Mas também não vai resolver nada. Então espera resolver essa parte de seroma primeiro. Mas assim, não vai te fazer mal, não. Agora, se tiver furinho, se tiver comunicação, se tiver fístula, não pode, porque a pomada entra e aí vai infeccionar. Eu enfatizei isso porque de uma pessoa aconteceu isso. Ela passou 15 dias, ela estava vazando ainda, ela passou a pomada, entrou pelo buraquinho do que onde estava vazando, deu uma infecção tão grande, ela teve que abrir e fazer limpar. Né? Então, não valeu a pena, né? Não vale. Não vale a pena. E, doutora, eu vou perguntar uma coisa também fora dali, bem besta, mas que para nós, meninas, meninos também, né? Para fazer processo químico no cabelo. Depois de quanto tempo que a gente pode fazer isso? Quando estiver bem cicatrizado. Então, pensa assim, quando você já está com a cicatriz bem formada, está bem fechado, não está com seroma, não está vazando nada, aí você está liberado para fazer. Espera aí, põe em 1 mês, tá? Mas se estiver bem cicatrizadinho, bem bonitinho, você já está liberado para poder fazer progressiva, para pintar cabelo. Me perguntam sempre se pode deixar escorrer shampoo. Pode deixar escorrer shampoo na hora do banho, porque eu acho que você tomar banho de cabeça para baixo deve ser uma coisa meio esquisita. Pode deixar, não tem problema, tá? Pode lavar o cabelo normal. Fazer escova, como tem que esperar os 15 dias, porque o calor do secador é muito forte, aguenta aí uns 15 dias sem fazer escova. Ou já se programa e faz uma progressiva antes da cirurgia, porque aí você já fica com o cabelo tranquilo depois. A gente tem que pensar no depois, né? Tem que programar. Mesma coisa de fogão. Se você faz, só você que cozinha na sua casa, tem ninguém para poder fazer nada, bota lá no congelador, deixa umas coisas preparadas, uma coisa rápida ali que dá para você esquentar, você pode fazer, mas assim, ficar horas na frente do fogão, não. Então, assim, é programação também, né? E doutora, me diz uma coisa. Porque assim, na literatura, todo mundo, a principal pergunta, acho que me fazem até hoje, é de onde que sai o tumor na parótida, né? Eu tenho lá as minhas convicções, né, que a senhora sabe muito bem quais são. E agora, como meu pai, ele também, a gente acabou de descobrir um tumor na parótida dele também, o pessoal fala, você mudou de ideia, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falo, olha, a gente está muito recente, mas eu ainda não acredito que seja algo, apesar da literatura estar algo que é genético, enfim, eu ainda não acho, né? Então, doutora, para a senhora, da onde que sai esse tumor na parótida? Da onde que ele veio? Se você for procurar em livros e tudo, o que você vai achar de origem do tumor da parótida? A maior parte dos tumores é desconhecido. Você não tem alguma coisa que cause ali o tumor. Você encontra ali nos 15%, algumas coisas falando que tem indícios que seja alteração do DNA, e nesses casos pode ser genético. Mas aí, vamos pensar assim, eu acredito muito na seguinte coisa. A doença, às vezes, ela é um sintoma de alguma coisa que está em desalinhamento na sua vida. Então, ela é um sintoma de alguma coisa que está dando errado.
E aí, se você não escuta, teu corpo grita. E aí, se você continua ignorando, ele grita mais alto. E é igual um menino birrento. Quanto mais você ignora, mais ele vai gritar. Né? Então, vai gritar até você escutar. E aí, você tem medicina chinesa, você tem psicossomática, você tem uma série de linhas da literatura que vão convergir para esse lado. E quando a gente pensa assim, o que é o tumor em termos de emoção, né? São emoções condensadas, enraizadas, principalmente mágoas. E aí, quando a gente pensa um tumor que vai até virar um câncer, são mágoas que você foi grudando, foi guardando dentro da sua gavetinha, na sua caixinha de Pandora, largou ela ali que ela condensou, ficou no corpo ali, aquele carocinho, aquela bolota. E aí, o câncer, ele é principalmente relacionado a mágoas. E quando acontece nas famílias, às vezes, assim, pessoas da mesma família têm hábitos semelhantes, né? Então, assim, às vezes, vamos falar de um outro tumor tipo de cabeça e pescoço, que é, né, tão emocional, só para vocês poderem entender. Meu tio e meu primo tiveram câncer de garganta, os dois bebem muito. Isso é genético? Não. Os dois bebem muito, os dois fumam muito. Então, são hábitos semelhantes. Pessoas da mesma família, às vezes, tendem a ter os mesmos rancores, os mesmos ressentimentos, o mesmo jeito de lidar com a vida e de lidar com as coisas, né? E aí você pensa assim, o pescoço, a parótida, ela tá, apesar de estar um pouco no rosto, mas ela faz parte um pouco do pescoço, ela liga a razão com a emoção, cabeça com o coração. Quando você tem uma condensação, um adensamento desses sentimentos, dessas mágoas, dessas coisas, desses conflitos internos, você coloca isso no formatinho de um caroço. Esse caroço pode aparecer em qualquer parte do corpo, certo? E aí vai de acordo com o que cada um sente ou com o que cada um reprime. Vamos pensar assim, o que a saliva faz para você? O que você acha que a saliva serve? Não só no alimento, mas também no falar, né? Para falar. Eu acho. E aí, quando você fica com a boca seca, você consegue falar? Você fica sem palavras. Uhum. Quando você engole em seco as coisas, quando você engole os sentimentos a seco, você vai reprimindo, você vai embotando aquilo ali, você fica até com a boca seca de raiva, não fica? Exatamente. Então, sim. por isso que eu falo, quando a gente fala, quando a gente coloca em palavras, ou principalmente quando você quiser colocar no papel, porque aí você está trazendo para o material que está numa forma de pensamento, você vai achando a razão daquilo ali. E aí, as doenças às vezes ensinam muitas coisas. Não estou falando para ninguém ficar doente, não. A gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente, a gente é teimoso, às vezes a gente precisa de um soco na cara para poder aprender. Mas aí, você vai ver o que aquilo ali está te ensinando. O que aquilo ali está te mostrando, né? O que você teve que... Às vezes você estava aí falando assim, parótida ainda, tá, gente? Todo mundo que está assim, numa vida muito acelerada e que você precisa parar, mas você não consegue parar, você não consegue dar atenção para você mesmo, você vai se ignorando, você vai se autoanulando, aquilo ali uma hora vai explodir na sua cara, literalmente na sua cara, né? E aí, assim, pra mim, e aí eu sei que você concorda com isso também, eu até abri hoje uma caixinha de pergunta lá no Stories para poder ver se era só eu que era louca, mas não, nós duas não estamos loucas sozinhas, tem muita gente, eu nem respondi todo mundo ainda porque não deu tempo, eu respondi só umas aqui antes da live, acho que teve umas 15 pessoas mandando também que concordava, que também achava que tinha relação, então não somos as únicas no mundo malucas. E se forem, tá tudo bem. Também o chapeleiro maluco é doido, de louco. Todo mundo tem um pouco, então tá tudo bem, né? Mas sim, eu acho que tem relação com isso, né? E a gente tem que prestar atenção nisso. E se você não der atenção e você não curar a causa, isso volta. Eu vi uma pergunta muito assim por cima. Eu sempre falo assim, todo o meu vídeo, que todo mundo é diferente, né? Cada um é único, enfim, a gente tem formas diferentes de lidar com diversas situações diferentes, né? Teve uma pessoa que perguntou assim, e as crianças? Criança não tem tanta mágoa assim. Foi essa, Sim. O que eu acabei... Tá. Eu vi uma pergunta aqui do Chakra, daqui a pouco eu já comento. Criança. Então aí a gente tem duas formas de explicar isso. As crianças, três, na verdade, pelo que a gente vê. Primeiro, nem tudo é emocional. Sim, existem outras causas, outras coisas que aparecem, tá bom?
Então, você tem. E aí, quando é em criança, normalmente, tumor em criança, quando aparece, normalmente não é benigno. Tumor em criança, na maioria das vezes, falando de parótida, tá, gente? Normalmente, quando aparece, é um linfoma, é alguma outra coisa, e aí tem uma relação genética muito forte, pode ter relação com a exposição a alguns outros tipos de substâncias. E aí, falando dessa parte emocional, eu já vi muita gente falando que tem relação com os pais, porque criança é espelho dos pais, e aí ela capta, absorve esse tipo de coisa. Você acha que criança não entende? Criança repete tudo que você fala e joga na sua cara um monte de coisa o tempo todo. Eu tenho um menino de 3 anos, eu sei muito bem o que é levar umas respostas na cara de vez em quando. E aí, para quem acredita, isso tem relação também com o lado espiritual, com vidas passadas, com resgates, com outras coisas. E isso são várias explicações que se dão ao mesmo tipo de fenômeno, mas sim, isso tem muita coisa a ver com parte genética, quando a criança tem muito a ver com genética, tá? Falaram aqui do chakra do pescoço. O chakra do pescoço é o sexto chakra, perdão, é o quinto chakra, né, que é o chakra laríngeo. Ele é principalmente relacionado à tireoide, mas ele também está relacionado à parótida pela proximidade, e aí ele está relacionado com o quê? Com a comunicação, porque, como eu falei, ele é a comunicação entre a cabeça e o coração, entre emoção e razão. E aí, quando você se anula, quando você não se deixa falar, quando você vai engolindo a secos, você vai adoecer o seu quinto chakra, e adoecendo o seu quinto chakra, você adoece o que está ligado com ele, né? Eu só vou dar um adendo aqui, pessoal. Gente, esse negócio de chakra foi uma pergunta de um rapaz aqui que subiu aqui. Isso É, é medicina. Não gosto muito de falar de alternativa, mas é não a tradicional. medicina alternativa. Não é a tradicional. É porque muita gente não vai perguntar, mas que tem a ver esse chakra? Não, gente, é medicina alternativa, não é medicina tradicional, tá? Mas é Isso. bem legal. É porque eu vi a Eu sempre pergunta que eu peguei o gancho para poder falar. Eu sempre tento trazer também um pouquinho disso, porque eu acho muito interessante Sim. essa linha de raciocínio, uma vez que eu acho que tudo tá ligado em tudo, né? Então, eu sempre tento trazer também isso, lógico, mas a maioria das pessoas ainda tem nós não somos a minoria louca, viu, doutora? A maioria é É, louca igual a gente. isso. Quando eu fiz aquele vídeo também, o pessoal, todo mundo falou, nossa, mas eu tenho. E todo mundo, foi muito claro ali para mim. Na verdade, eu achei que todo mundo ia me xingar, mas a maioria das pessoas fala: nossa, eu sou basicamente isso, eu tenho algum tipo de problema emocional, ou seja, ansiedade, síndrome do pânico, enfim. E ao longo desses anos, o que eu pude perceber, assim, a maioria de todas as pessoas que têm o tumor na paralógica, não é todo mundo, né? Uhum. Tem as suas exceções, mas a maioria tem algum tipo ou teve algum tipo de problema emocional, seja ansiedade, síndrome do pânico, depressão. É muito assim esquisito como é muito ligado uma coisa na outra, né? E aí você falando com a pessoa um pouquinho mais, você começa a perceber que realmente existem coisas ali que Sim. não é só o tumor na parótida, né? Não tem só aquilo ali, tem coisa ali. Então, é por isso que assim, eu gosto de fazer essa pergunta. Eu, assim, até peço. Gente, teve uma live que eu participei da doutora Isabel já faz um tempo, e eu me arrependo muito de ter feito aquela pergunta na live, porque eu deixei ela tão assim, gente, ai meu Deus do céu, coitada. Ela poderia Não, deixar todo assim, jeito. E eu falei, eu não devia ter perguntado daquela forma, meu por Deus do quê? céu. Porque eu sei que, assim, eu sei que para muita gente tem uma dificuldade, né? Que a gente tem aquela medicina tradicional, né? A gente tem aquela linha de raciocínio. O ser humano precisa ver para crer, né? Ninguém Uhum. acredita, isso aqui, lá, enfim. E falar sobre essas coisas é muito difícil porque a maioria das pessoas são desse jeito, né? Acreditam na medicina tradicional, lá. Então é bem difícil. E aí eu falei, gente, olha a pergunta que eu fiz para ela, é um monte de gente assistindo, e, gente, automaticamente eu repeti, eu falei, eu não vou fazer mais. Meu Deus do céu, deixa um dia no qual convidar a doutora para ela explicar mais direitinho sobre isso, né? Não, mas é Então, muito olha, legal. Eu doutora, gosto de falar sobre isso. eu antes de eu começar a live, eu falei pro pessoal que a senhora é bem ativa nas redes sociais, né? Tem bastante informação no seu Instagram. Eu até falei que toda live que eu faço, eu deixo todas as informações na descrição, né? Seja
Instagram, blog, enfim, e-mail, site, né? E canal no YouTube. Gente, a doutora Isabela tem um canal no YouTube que eu dei uma olhada lá, eu vi que a senhora tá começando a jogar bastante coisa no YouTube Comecei. que eu acho maravilhoso, que eu acho que é uma plataforma que também as pessoas precisam de informação, e ainda mais uma informação. Como que eu posso falar, gente? É uma informação científica, né? Mas é diferente. Eu não sei explicar ainda, né? Porque Mais eu, como. leve. Sim, sim, de uma maneira mais tranquila, né? Porque a hora que você abre o Instagram da doutora Isabela, ela fala sobre gratidão, ela fala sobre outros aspectos, e ela não só fala assim, que gente que não, né? Ai, mas não tem medicina física quântica, é isso, não sei o quê. Não, a doutora Isabela, ela dá embasamento científico. Olha, isso aqui libera X hormônio no organismo e faz isso. Então, assim, ela não só traz o científico, não só fala o quântico, né? Mas como ela traz o científico. Então, isso é muito legal. Então, por Fazer isso a que eu ponte. consumo bastante. Exatamente. Toda vez que eu consigo assim acompanhar uma live, né? Que a doutora faz aí toda sexta-feira. É toda sexta-feira, doutora? Sexta. Toda sexta-feira, né? Que ela abre para falar de alguma coisa e ela lê as perguntas, começa a responder para o pessoal. Então, assim, essa entrega é muito maravilhosa, doutora. É muito bom ter profissionais assim como a senhora aqui no Instagram, nessa plataforma que é pouco usado ainda pelos Sim. profissionais para esse tipo de coisa. E quando a gente encontra, nossa, mas não sabe o bem que faz uma informação, alguém falando, calma, tá tudo bem, olha, vai acontecer isso aqui, não fica tão assustado. Isso eu acho que não tem preço possível que pague. Então, eu sempre falo para o pessoal, olha, vai lá no Instagram, vê as informações. Então, eu queria muito, assim, agradecer muito, doutora. Eu aprendo muito com a senhora, Oh, muito de imagina. verdade. E é um Instagram no qual eu realmente consumo, né? No qual eu realmente estou ali. A senhora enche o saco pra caramba da doutora. Fico ali fazendo um monte de pergunta, não sei dos que, enfim. Pode mandar tudo. Adoro quando manda. É, então, assim, gente, segue o Instagram, é muito importante a gente ter informação, é muito importante a gente acalmar, não só pelo lado científico, mas também pelo lado emocional, que a gente fica muito. É um processo que a gente nos abala muito, né? Sim. Eu não sei nem como eu também consegui passar sem nada, né? Até hoje eu também não sei, né? Mas está tudo bem, foi, passou. O que eu mais fico feliz é de ver profissionais assim disponibilizando tempo para falar com pessoa que não é nada, no caso eu, só para trazer informação, né? Só para levar um pouco de calma. Então, doutora, obrigada, viu? Ah, De eu que verdade, eu agradeço. Eu queria acho ficar que aqui essa conversa é 5 muito horas aqui com a senhora, importante. mas eu não consigo. Pode falar, doutora, desculpa. Não, eu tô falando assim que eu acho que essa conversa ela é muito importante mesmo, porque quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente divulga a informação, mais fácil é de lidar, né? Eu acho que o objetivo final de todo mundo, pelo menos assim, eu acredito que ninguém entra na faculdade de medicina pensando assim, eu vou entrar porque eu quero simplesmente operar uma pessoa. Não, você quer ajudar. No fundo, o seu objetivo ali é ajudar. E o Instagram, ele faz o quê? Ele pega, te tira ali de dentro do consultório e te ajuda a maximizar isso, né? Então, assim, ele escala essa informação. Então, é muito legal, eu acho muito válido. Eu acho que sempre que tem essa oportunidade da gente conversar, de trazer informação. Isso é muito importante mesmo. E aí, essa parte um pouco mais humanizada, eu acho que é legal, porque infelizmente existe aquela imagem, né, do médico sisudo, tradicional, cirurgião. Então, minha filha, você passa longe, né, porque é aquela coisa assim que você não pode nem perguntar, que ele vai te responder com a patada se ele te responder, né? E assim, tinha realmente tem ainda esse tipo de pessoa, mas não é a maioria. E aí é legal quando a gente conversa até para desmistificar, trazer esse outro lado, mostrar que todo mundo é ser humano também e que, assim, essa informação eu acho muito bacana. E tem muita gente que eu sigo aqui também no Instagram, acho muito legal.
Adoro quando tem Instagrams tipo o seu, assim, que são pessoas não médicas que estão falando sobre o assunto, porque traz uma outra visão, ajuda a gente a entender até como explicar melhor, a como falar melhor, a falar menos mediquês, falar mais em português. Isso é ótimo. Ah, doutora, obrigada. Eu podia aqui ficar 5 horas com a É. senhora, Mas eu tô vendo aqui, nós já estamos mas quase acabando. podia ficar 5 horas aqui com a senhora, mas infelizmente eu não tenho tempo Sim. mais. Mas olha, doutora, obrigada de verdade. Eu vou combinar que a senhora volte várias vezes, se a senhora tiver tempo, para a gente fazer outras lives, diversos temas aí que tem tema que são bem legais, assim, da gente Sim. conversar, né? Então eu só queria agradecer, de verdade, obrigada, dizer que eu estou disponível. Se a senhora quiser me usar, pode me usar para qualquer coisa. Me usa e me Eu estou aqui abusa, né? Me para joga na parede, me chama de lagartixa. qualquer coisa. Se eu puder ajudar em alguma coisa, enfim, eu estou aqui à disposição porque a senhora precisar, tá bom? Eu queria muito agradecer o seu tempo, a sua paciência de estar vindo aqui e obrigada, doutora, de verdade. Imagina. Eu que agradeço, tá? Então, um beijo, boa tarde para todo mundo, né? Precisando, nós estamos aqui. A gente combina próximas e vamos conversando também. Tá bom, doutora, obrigada, viu? Nada, Gente, vou me despedir da doutora, eu vou dar uma finalização aqui na live e aí depois a gente eu disponibilizo nas plataformas. Obrigada, viu, doutora? nada. Beijo. Gente, gostaram da live, gente? Fazia muito tempo que eu queria trazer a doutora Isabela, eu estou bem feliz da primeira live de 2021 trazer uma doutora, é uma doutora com um olhar assim diferenciado, né? Eu como consumidora de Instagram que sou, né? Eu sempre gosto muito assim do conteúdo dela, né? Acho muito válido a gente trazer profissionais aqui que são humanos, né? Assim como a doutora disse mesmo, desmistificar, né? Porque a gente sempre vê comentários, a gente sempre vê as pessoas comentando, nossa, mas o médico, né, não sei o quê, mas não, gente, tem médicos e médicos, tem médicos bem legais também, assim como a doutora, e eu tô bem feliz. Gente, não esquece, eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram da Parote, da @Parote da Underline. Essa live também vai ser disponibilizada lá no meu Instagram, que é Vanessa Vince. Lá nos destaques tem todas as lives dos profissionais e também do pessoal que quer participar aí das lives contando do diagnóstico com tumor na parótida, tá? Vou deixar também no YouTube, você que está assistindo no YouTube, né? Não esquece de se inscrever, de seguir no Instagram, de fazer todas essas coisas, gente, porque são coisas de configuração que eu preciso destravar e eu não tenho seguidor, não tenho inscrito, enfim, eu preciso dessas coisas. Eu não ligo para essas coisas de números, mas a plataforma liga e a plataforma está me cobrando isso, então eu estou aqui comunicando vocês, tá? É um trabalho que eu faço que eu gosto, é extremamente voluntário, e assim, só de alguém, Vanessa, o que você ganha com isso? Então eu ganho só de alguém falar assim, olha, assisti o vídeo e eu estou muito mais tranquila para fazer a cirurgia. É isso que eu ganho. É isso, gente. Já falei demais, tá? Não se esquece de deixar os comentários. Eu vou deixar as redes sociais da doutora aqui na descrição do vídeo também, para que você ache todas as redes sociais dela. Tá bom, gente? É isso. Até a próxima.